Então, vamos pegar assim, pega P de x, D de x. Vamos para brincar assim, supor que o D de x, zero ele não pode ser. Se ele for constante, é só dividir cada coisa. Vamos dizer, se o D de x fosse π, dividia cada coeficiente de P por π, já estava certo e o resto era zero. Né? Então, não tinha graça. Né? Então, vamos supor assim, o grau de P, vamos supor também que o grau de P é maior ou igual que o grau de D, que é maior que zero, para ter alguma graça. Né? Tá? Se o grau de P for menor que o de D também. Então, vamos mostrar isso, que existem Q de x e R de x com grau de R de x menor que grau de D, ou R identicamente nulo, tais que P de x igual a Q de x, D de x, mais R de x. Tá? Quer dizer, no fundo, aqui eu não estou tão interessado no algoritmo, em calcular esse resultado, mas em mostrar que eu sempre posso fazer isso. O algoritmo é esse que eu mostrei. O algoritmo aparece na demonstração. Então, a ideia é provar por indução sobre o grau de P. Então, demonstração Então, a primeira coisa é que se o grau de P for menor que o de D, na verdade, bom, também, vamos dizer, se o grau de D, se o grau de P for menor que o grau de D, está feito. Então, se grau de P menor que grau de D, temos P de x igual a 0 Q de x mais o próprio P de x, ele é o próprio resto. Né? Como você dividir 3 por 5. 3 por 5, 3 é 0 vezes 5 mais 3. Bom, agora, então, como a hipótese é que o grau de D é maior que 0, a gente pode garantir que isso está provado para grau de P igual a 0 e, eventualmente, para maiores se o grau de D for ainda um pouco maior. Então, agora vamos supor que o grau de P é N e que a gente tem o resultado provado para grau de P menor que N. Então, agora, né, suponhamos grau de P igual a N e o resultado Então, escreve, a ideia é essa, escreve o P de x igual a nxn mais a 0. Né? E o D de x igual a bmxm até b0. Então, começa dividindo esse por esse. Então, vou apagar aqui. Então, vou apagar isso aqui e vou
Pensar dessa maneira, P de x igual a AN xn mais A0, D de x igual a BM xm mais B0. Então, divide esse por esse. E lembrando o seguinte, né, que eu vou, como eu quero, aqui no meu rascunho, P de x igual a Q de x, D de x mais R de x, com certeza, ó, eu vou ter a nxn, que é o termo de maior grau aqui, vai ser igual ao termo de maior grau aqui, bm xm, mais c n menos m, xn menos m. Esse daqui vai ser o grau, o termo de maior grau desse. Porque na hora que eu fizer esse produto, esse aqui é de grau pequeno. O grau dele é menor que o de D, que é menor ou igual que o de P a essa altura do campeonato. Hã? Aqui é vezes. Que eu botei mais é vezes. Né? Quer dizer, aqui nós vamos supor que N já é maior ou igual do que N. Então, tem que ser isso. Então, eu posso começar adivinhando esse cara. Quem é esse cara? Então, eu posso começar pegando a N sobre BM vezes X elevado a N menos M. Esse cara daqui, quando eu multiplicar por esse, vai me dar esse. Então, eu escrevo assim, ó, P de x é igual a esse daqui, vezes o D de x. Vou botar o D de x aqui inteiro. É claro que eu posso fazer esse menos esse e escrever isso aqui mais P1 de x. Você não pode fazer isso. Agora eu digo o seguinte, olha, o grau desse P1 de x é menor do que N. Por quê? Porque o termo de maior grau de P de x é a nxn. O termo de maior grau que sai aqui é a nxn. Então, se eu fizer a diferença, mata o termo de maior grau e sobram coisas de grau menor que N. Então, aqui, apagando o rascunho, grau de P1 menor que N. Agora, pela hipótese de indução, o P1 eu posso dividir pelo D. O P1, quando eu fiz o algoritmo da divisão, foi o quê? Eu peguei aqui o P, botei o D, aí achei aqui esse cara, que é o AN sobre BM, x elevado a N menos M. Quando eu multipliquei esse por esse, eu obtive o cara aqui. Esse cara, quando eu fiz a subtração, eu obtive o P1, e agora eu divido de novo. Só que agora o dividir de novo, na minha demonstração, eu não vou dividir de novo, vou dizer, eu posso dividir de novo. Né? Quer dizer, aqui, então eu tenho, pela hipótese de indução, eu estou supondo que de grau menor que N eu posso dividir. Então, eu posso dizer, ó, o P1, que é de grau menor que N, eu posso dividir por D. Então, eu posso escrever P1 de x igual a Q1 de x, D de x, mais R de x. Tá? Esse cara daqui é de grau menor que N, posso dividir. Então, moral da história, P de x é igual a N sobre BM, x elevado a N menos M, mais
Q1 de x, tudo isso daqui. Reparei, esse cara daqui está multiplicado, esse aqui é o d de x. O Q1 também multiplica d de x, então d de x mais r de x. Porque esse vezes esse é isso aqui. E o P1 de x é esse vezes esse mais o r de x. Então esse é o meu Q. Então, moral da história, sempre posso fazer isso. Sempre posso fazer a divisão. Estou também justificando o algoritmo. Por quê? O que o algoritmo me diz? Primeiro acha esse. Aí multiplica esse por esse. Aí faz a diferença desse com esse produto aqui. Obtém esse. E agora continua. É o que estou dizendo aqui. Então, considero que está demonstrado o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é o que a gente usa para fatorar o polinômio quando a gente tem as raízes. Vamos dizer. Então, corolário 1, digamos, do teorema fundamental da álgebra e do algoritmo da divisão, eu deduzo que eu posso fazer o seguinte, todo polinômio em C de x se fatora como produto de polinômios de primeiro grau. Tá? Quer dizer, se eu tiver... como é que funciona isso? Pega um polinômio p de x a coeficientes complexos. Então, tem esse P aqui. O teorema fundamental da álgebra me garante que ele tem uma raiz. Então, eu posso pegar assim, A em C com P de A igual a zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por x menos A. Então, vamos fazer assim, ó, P de x... Eu posso sempre escrever ele como Q de x vezes x menos A mais um R de x. Dividindo por esse. Só que esse é do primeiro grau, então o R ou é constante, que seria de grau zero, ou é nulo. Ou seja, é constante. Tá? Então, aqui eu posso escrever que o R é uma constante. B. E eu quero mostrar que B, que essa constante é zero. Então, simplesmente substitui A dos dois lados. P de A, que é zero, por hipótese, é igual a Q de A vezes A menos A, mais B. Então, B é igual a zero. Então, você garante que se A é raiz, você sempre pode escrever P de x como Q de x vezes x menos A. Agora você pega uma outra raiz, uma raiz do Q, que será uma outra raiz do P. Aí pega uma raiz do Q, divide e vai até acabar. Tá legal? Bom, então, beleza. Aí tem uma observação que eu fiz na aula passada, que quando o polinômio é a coeficientes reais, ele tem raízes complexas.
Mas se um número complexo é raiz desse polinômio, então o conjugado também tem que ser. Quer dizer, imagina, vamos botar assim, observação, vamos botar assim, proposiçãozinha. Se A mais BI é raiz de P de X que está em R de X, então A menos BI também é. A razão é a seguinte, ó, você tem P de A mais BI vai ser igual a N A mais BI. Aliás, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro, né? Vamos escrever assim, de uma maneira mais abstrata. P de x igual a N xn mais a N menos 1 x elevado a N menos 1 mais A1x mais A0. Vamos tomar o conjugado, porque isso aqui está dizendo que se você tem uma raiz complexa para um polinômio a coeficientes reais, então o conjugado dessa raiz também é raiz. Então, vamos pegar o conjugado disso, né? P de x conjugado, a gente sabe que o conjugado do produto é o produto dos conjugados e o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, simplesmente vai dar conjugado de AN, mas a N é real. Então, o AN, né, o conjugado de AN é o próprio AN. E aqui a gente vai ter x barra elevado a N, mais AN menos 1, x barra elevado a N menos 1, mais etc., mais A1, x barra, mais A0. Pois AN até A0 estão em R. Então, são iguais a seus próprios conjugados. Bom, então, moral da história. Se P de x igual a 0, então P de x igual a 0 implica que o conjugado de P de x é igual a 0. Mas o conjugado de P de x, pelo que a gente está vendo, é P de x barra. Então, isso aqui então, quando o polinômio tem coeficientes reais, as raízes que não são reais têm que ser 2 a 2 conjugadas. E aí isso nos leva ao outro corolário, né? Todo polinômio em R de x se fatora como produto de graus 1 e 2. Porque você pega o polinômio, né, P de x, ele vai ter algumas raízes reais. Então, vai ter aqui x menos R1, x menos RK. Essas aqui são as reais. E agora, as complexas. X menos, sei lá, A1 mais IB1, x menos, vou botar assim, né? Menos A1 menos IB1, vezes, etc. O quadro acaba ali, né? Então, esses daqui são do primeiro grau. Agora, esses daqui, eu não posso considerar esses polinômios a coeficientes reais, porque tem complexos aqui. Mas eu posso agrupar esses dois, né? Isso aqui
x2 menos, agora a soma desses dois vai dar 2A1 x, e o produto desses dois vai dar mais A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, né? Tá? X vezes x, x vezes esse dá um cara daqui, x vezes esse dá esse outro daqui, só que esse menos IB1 vezes x com esse menos IB1 vezes x com esse menos IB1 com x se anula, e esse mais esse dá esse ao quadrado, depois A1 vezes esse, e vezes esse negativo e A1 vezes esse positivo se anulam, e tem o quadrado, tem esse vezes esse, que é um menos com outro mais. Agora sim, esse cara daqui é um polinômio a coeficientes reais, e é do segundo grau. Então, cada par de raízes complexas vai dar um termo do segundo grau. Tá?